E a grande maioria das mulheres nem tem noção que sofrem de violência doméstica. Então, me sinto na obrigação de levantar essa bandeira. Foi algo que aconteceu comigo. Não é certo eu me calar ou até mesmo passar pano por esse tipo de violência. Nenhum tipo de violência deve ser tolerada. Nada justifica uma violência. O Júlio Balestrin foi acusado pela sua ex de ter agredida fisicamente e psicologicamente, e ele veio no canal do Gorgonoide rebater todas as acusações. Bora ver o que ele falou, mas antes, deixa o like para fortalecer nosso canal, e se inscreve para não ficar por fora de nada. E agora sim, não vou nem perguntar como é que você tá, né, Júlio, porque você não deve estar muito bem depois de ver umas coisas dessas, mas se apresenta aí pro pessoal. Bom, infelizmente isso aconteceu comigo, né? Estou sendo acusado, né, de violência, acho que violência física e psicológica, né? Mas eu vim aqui para me explicar, Gorgonoide, porque me pegou de surpresa esse vídeo, sinceramente. Eu imagino que é assim, né? O relacionamento termina, já tem toda a parte triste, tem a parte burocrática, a parte financeira, querendo ou não, né? Tem um monte de Com coisa que certeza. envolve. E essa parte de querer, né? É claro que se fosse verdade ou se é verdade, beleza. Né? Mas quando não é, pô, já tem várias coisas prejudicadas, né? E ainda assim, acabar com a reputação de uma pessoa é um negócio que é ruim pra caramba, ainda mais pra gente que vive de internet, né? Igual vídeo que vem acontecendo aí com o nosso amigo, né? Com o Renato. Sabe como é que é, né? Às vezes o processo, cara, mesmo que vamos supor que o processo acabe, se ele for culpado, beleza, vai ser preso, mano, aí fudeu, tá ligado? Mas mesmo que ele seja inocente, você vai fora da nossa bolha, todo lugar que o pessoal comenta cara, é esculachando o cara, é só porque é branco, porque é isso, porque é rico, entendeu? Então, mas você quer responder tudo que ela falou ou você quer começar fazendo uma introdução? Como é que é? É muito importante você abrir espaço. Obrigado por ter me chamado e perguntado se eu queria falar sobre, porque é realmente um vídeo alerta isso daqui. Obviamente que eu nunca, jamais na minha vida compactuei com violência doméstica. Então, isso com certeza já é o primeiro ponto que eu preciso deixar muito claro. Eu jamais na minha vida toquei em uma mulher. E outra coisa também, né, Júlio? Eu acho que você nem deve imaginar passar por isso, né? Jamais, pelo amor de Deus. Eu tenho princípios. Eu fui muito bem criado pela minha mãe e pelo meu pai. E eu imagino qual seria o tamanho da vergonha se isso fosse uma verdade. Beleza, Então, então. aqui para realmente passar tudo que eu vivenciei de acordo com o vídeo que ela quis expor aí. Eu acho que relacionamento é uma coisa que você deve ali deixar uma coisa íntima. Mas se ela quis expor, eu vou realmente me atentar aos fatos que ela está colocando aí nesses vídeos que Eu são... só vou te pedir uma coisa aqui publicamente, Júlio, de verdade, tá? Pra você não expor nada que vai te prejudicar, tá ligado? Tá, Assim, não, até eu mesmo vou... judicialmente e tal, porque Eu tem vou... coisa que realmente, às vezes, você não pode expor. Então, não se Não, sinta pressionado de maneira nenhuma a falar coisa que você não deve, entendeu? tá, com certeza. Pode ter certeza que eu vou estar falando só sobre o que eu posso aqui nesse vídeo. Beleza, então aqui é o texto que ela fez, né? Vou resumir, porque eu não vou ler tudo. Ela tá falando aqui basicamente que ela guardou consigo, né, os acontecimentos. Assim como aconteceu comigo, já aconteceu com várias mulheres, falando de violência intrafamiliar, violência doméstica e tal. Então, basicamente, ela tá falando disso aí. Até, ó, agressões domésticas incluem abuso físico, sexual e psicológico, a negligência e abandono. Então, ela tá contextualizando aqui, né? E aí agora ela vai começar a falar. Olha o que você tá ouvindo aí. Fácil estar vindo aqui e falar de algo tão delicado e doloroso, mas agora eu me sinto preparada e amparada para estar expondo a minha parte do fim do meu relacionamento, que acredito que a maioria de vocês que me acompanham sabe que findou-se, né, há mais de quase 3 meses. E eu me mantive. Sempre que você quiser que eu dê pause, é só você, sei lá, levantar a mão aí que eu pauso, beleza?
Ah, não, até agora ela tá. Deixa ela contextualizar, porque até agora tá tudo certo. Nós terminamos aproximadamente 3 meses. Calada até então, né? Houveram vídeos, muitas insinuações, brincadeirinhas sobre, mas não é algo que eu trataria nesse sentido. Pelo contrário, é algo muito sério que muitas mulheres também sofrem e a maioria delas não sabe como sair disso. A maioria delas e a grande maioria das mulheres nem tem noção que sofrem de violência doméstica. Então, me sinto na obrigação de levantar essa bandeira. Foi algo que aconteceu comigo e é uma pessoa pública, né, de grande notoriedade. E não é certo eu me calar, ou até mesmo passar pano por esse tipo de violência. Nenhum tipo de violência deve ser tolerada. Nada justifica uma violência. E a maioria das vezes a mulher agredida, né, de certa forma, ela se sente culpada pelas agressões. Ela se sente incapaz de fazer algo perante aquilo. Até agora ela só tá contextualizando, né? Até agora não falou nada. Então, inicialmente, o que eu poderia falar para vocês que passam por algo parecido é que, primeiro, perdoem-se. A culpa não é de vocês. Isso está inserido. Na maioria das vezes, o abusador, ele consegue manipular de tal forma que você se sinta culpada. Isso aconteceu comigo. Na maioria das vezes, eu estava, né, com a razão, iria falar de algo e, no final das contas, eu estava pedindo desculpas. Então, isso é muito comum do agressor, de manipular. Além de agredir, é um manipulador também, né? Além de praticar essa violência, ele é um manipulador também. E na maioria das vezes, é um perfil de pessoa que você jamais esperaria. O agressor, normalmente, ele é agressor com a vítima ali entre quatro paredes. E quando isso começa a ser público, já é muito perigoso. E no final do meu relacionamento já estava assim, mas isso eu vou elucidar nos próximos, né, stories, começar a explicar do começo do relacionamento, que já haviam sinais. No começo do meu relacionamento, em 2016. Aí. 2016. Não dá pra ler direito aqui, não. 2016. Estou falando sobre o ano de 2016, na outra casa que nós morávamos. Sim. Aí Uma tá, porta beleza. Tô falando assim, aqui tem foto da mão dela machucada, mas Eu não sei do que se trata isso, tá? Então, assim, eu tô assim em choque como que ela tá usando essa folha de porta. Foi trocada, uma folha de porta velha, tá totalmente notório isso. E assim, foi quebrada no meio, eu dei um soco nela, mas não dei um soco nela porque ela tava velha, quebrada aí. Eu fui dar um soco, tipo, eu sou super-homem. Nunca houve um ato de violência meu contra ela. Jamais eu encostei o dedo nela ou teria coragem de encostar o dedo nela ou em qualquer outra mulher, cara. E isso nunca passou na minha cabeça e não se passa na cabeça de qualquer homem em sã consciência, mesmo que a mulher haja de uma forma mais agressiva com você, você não pode bater numa mulher, cara. Isso é fato, velho. eu Qualquer te um sabe entendo. disso. Eu, Qualquer um isso, sabe isso para disso, mim é cara. inconcebível, tá ligado? Não existe. A mulher me deu um tapa na cara. Tá, legal, você não pode revidar, irmão. Concordo 100% com você. Eu não tem o que explicar, mas a regra é essa. O homem não levanta a mão para a mulher e ponto. Concordo. Então, assim, eu não sei o que ela quer com isso, cara. É só me difamar. Só isso. Tá. Mas aqui, igual eu falei, tem umas imagens aqui, mas eu particularmente. Não, então, tem umas imagens. Eu sei que é uma porta ali, a mão dela machucada, cara, um dedo. Puta, cara, ela machucou o dedo, mas não. Como que eu vou machucar o dedo dela ou lembrar de um evento que em 2016 eu peguei o dedo dela e é estranho, cara. É, É estranho. Eu não tenho
eu não tenho noção de como ela pôde inventar uma história dessa. Mas vamos ver só se ela explica o que que Ela, é isso aqui. ela tem que provar isso juridicamente, cara. 16, já houve um episódio de agressão, nesse caso agressão física, onde a minha mão ficou machucada, a minha unha quebrada, ele cuspiu na minha cara, foi um episódio que ele, né, tentou tomar o telefone da minha mão e agiu dessa forma. Em 2018, tem um episódio também que ele quebrou a minha porta da cozinha. A minha porta da sala também é quebrada, mas eu tenho registro aqui da minha porta da cozinha. Vamos lá, a porta da sala tinha conserto, a da cozinha não. Vai entender, né? Mas então, isso aqui então não tem sentido nenhum, tô te perguntando. Não, eu tô assim, eu queria saber como que ela forjou essa história e colocou. Porque se houvesse uma agressão física, a primeira coisa, ó, escuta, mulheres principalmente, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês sofrem algum tipo de violência é ir a uma delegacia fazer um BO e pedir uma medida protetiva. Esse é o Concordo. procedimento padrão. A Bianca, ela é filha de um grande advogado. E se houvesse algum tipo de violência desse tipo, o pai dela teria intervido, cara, não tenha dúvida. Vou continuar. Mas eu não sei o porquê ela está se comportando dessa forma mais uma vez. Outra coisa que eu posso estar alertando as vítimas é de registrar o máximo possível as agressões, porque é uma prova, né? E é algo difícil de acreditar. Eu sei que muitos aqui duvidarão do que está sendo exposto. Até eu mesma duvidei. Eu que sofri a agressão duvidava daquilo, quanto mais vocês. Então, ou seja, já haviam indícios, sinais de que era um perfil de agressor. Às vezes é difícil para a gente identificar. E como eu falei, a situação mudava de um jeito que eu me sentia culpada em ter provocado aquela agressão. Mas, novamente, eu repito, nenhum tipo de violência deve ser tolerado. Nada justifica uma violência. As demais violências e agressões não foram físicas, né? Ele não chegou a me bater, até porque se ele tivesse feito isso, os danos seriam gravíssimos, né? A proporção de força, de tamanho, de peso é descomunal e não seria algo que daria para eu esconder, né? Realmente eu ficaria bem machucada. Então, a maioria das outras agressões foram mais emocionais. Novamente, é muito abstrato e difícil para a grande maioria das mulheres, identificar essas agressões. Então, a partir do momento que um homem que é bem maior que você, bem mais forte, fica aqui, ó, falando cara a cara com você, isso já é uma agressão. Entendeu? Você já se sente extremamente acuado. O que você vai fazer perante aquela pessoa que está descontrolada na sua frente? Falar por diversas vezes, a qualquer momento, por questões tão pequenas, para você arrumar suas coisas e ir embora, isso é um tipo de agressão. Negligenciar a ajuda quando você está doente é um tipo de agressão doméstica também. Em 2022, eu estive em Las Vegas, contraí uma uvite gravíssima, que é uma inflamação no olho. Tenho aqui registros do meu olho bem vermelho, muito dolorido. E ele sequer prestou ajuda, seja com um colírio, seja me levando para um especialista, tanto em Las Vegas, quando eu cheguei aqui no Brasil, ele não prestou nenhum tipo de ajuda. Para um pouquinho. Gogo, é o seguinte, todas as viagens internacionais eram patrocinadas por mim para ela poder viajar comigo. Durante os 8 anos de relacionamento, a Bianca nunca exerceu a profissão dela. Ela sempre, nunca trabalhou. Ela é formada em Diretamente. quê? Ela é biomédica, Ah, tá. mas não exerce. Inclusive, a pós-graduação, quem pagou fui eu. Tá? Então, assim, com relação a isso, é completamente mentira.
Eu tenho como provar. Eu tenho o Hugo, que foi a pessoa que foi levar ela, na verdade, a esposa do Hugo, que foi levar ela até o médico lá nos Estados Unidos, porque ela havia passado com o doutor Fernando Vitor, que é um outro amigo, médico amigo meu, que estava em Las Vegas e foi lá observar o olho dela, e o olho dela estava inflamado, já saiu do Brasil ruim, porque ela usa lente de contato. Aquela lente com olho de outra cor dela é uma lente de contato. E essa lente provavelmente pegou uma bactéria, não sei o que aconteceu, eu sei que ela teve esse problema. E esse problema, sim, foi um problema sério que aconteceu lá. E a questão do colírio, cara, eu quero ver quem é o cabra que vai arrumar um colírio nos Estados Unidos. Então, Me assim, não arruma é um cabra porque bom. foi, não é que foi negligência, foi simplesmente porque não Não estava sendo tinha possível. Você estava como. tentando resolver o problema. Exato. Exato. Então, assim, não tinha muito o que fazer. Ela teve que tratar com um colíriozinho ali básico de, Então, de... nessa fotinha que Ela ela tá tinha. aqui no cantinho aqui, esse aqui é lente? A cor do olho dela? É, ela mexendo na lente ou ela mexendo no olho que está Mas então por que lesionado que ela não tirou na a lente córnea quando estava dela. inflamado? Tô Ela perguntando na continuou moral. usando. Não, então, ela continuou usando, porque ela queria usar a lente. Você É tá porque, é entendendo? porque eu nunca acompanhei ela. Ah, É, ela sempre usou essa lente de contato como se o olho dela realmente fosse claro? Ela, tipo, meio que sempre tirou foto não, ou não. não? Às vezes ela usava, às vezes não. Ah, Nesses tá. últimos tempos que ela começou a ter mais frequência, Entendi. entendeu? Mas todo e qualquer custo da viagem foi custeado por mim. Quem era o cara que trazia renda para casa sempre foi eu. Entendi. Vou continuar aqui então. Pode dar play? Pode dar play. Por fim, o que culminou no fim do meu relacionamento foi mais um caso de agressão. O desentendimento aconteceu no CT. Pessoas viram ele gritando comigo, me ofendendo, me expulsando do CT, me empurrando também. Isso já aconteceu? Você xingou ela lá no CT pra todo mundo ver, gritou com ela, expulsou ela do CT? Não, cara. Na verdade, isso foi uma das consequências do final do relacionamento. Foi quando eu percebi que eu não tinha mais controle sobre a situação, até mesmo no meu trabalho. Então, ela começou a ter um problema com as pessoas que frequentavam o CT. Então, ela teve problema com o Juan, depois ela teve problema com uma outra menina, que eu não sei nem o nome, que era amiga de uma funcionária minha, que é a Valesca. Ah, Depois ela entendi. teve. Então ela estava começando, pelo que eu tô entendendo, a ter problema, te dar problema no seu trabalho. Exato, e aí essa última ocasião, que inclusive nós temos vídeo para comprovar, o Juan, ele teve que intervir e separar, porque ela estava quase se pegando com o Bruno, que é o fisioterapeuta. E aí o Juan afastou ela e falou, Júlio, segura, calma, segura ela aí, cara, o bicho tá pegando. Aí eu peguei e falei, e aí, o que que tá acontecendo? Ela começou a discutir comigo, começou a gesticular, o Bruno veio e começou a rebater, e ela começou a se exaltar e levantar a mão, eu abaixei a mão dela, pedi para ela não fazer isso ali, que ali era o meu ambiente de trabalho, cara. E eu não podia me queimar no meu trabalho jamais. Cara, eu fiz Até isso, eu tava porque é o tão... seu trabalho que dá sustento para casa, né? Exato, eu tava tão louco, cara, que eu peguei, eu larguei as minhas coisas e fui embora. Eu fui embora do CT, cara, não consegui nem terminar de treinar, eu saí na chuva a pé e fui para casa. Foi isso que aconteceu. Nunca houve uma agressão. Eu nunca a expulsei, nem ninguém a expulsou. Eu tenho todas essas pessoas para comprovar essa história realmente. E, cara, nunca houve um indício de agressão física da minha parte. Volto a repetir. Isso é uma loucura, cara. Eu não sei de onde essa menina está querendo. O que ela quer fazer com isso? É só denegrir a minha imagem, só pode ser. Vou continuar aqui então. E terminou em casa, né? Nós saímos do CT, ele foi primeiro, depois eu fui, ele tomou um banho, esperei. Ah, acabou de comprovar o que você falou. Como é que Você tá você expulsou entendendo? ela do CT se você saiu primeiro? Não, eu tô Exato, falando assim, eu tô eu pegando não aqui no consegui ar. ficar, cara, eu não consegui ficar, eu pedi desculpa pro Bruno. Falei, meu irmão, desculpa, mas eu vou resolver. E aí eu fui pra minha casa, cara, Entendi. emputecido, Então, porque como é que eles. Se você tivesse expulsado. Eu tô falando assim, né? Usando lógica.
você Sim. tivesse expulsado ela do CT, ela teria que ter saído antes. Como é que você expulsou ela? Estando fora do CT. É estranho, né? Tá Mas eu só tô entendendo? falando assim, é só uma coisa que eu pesquei aqui, mas isso também que eu falei não prova nada. Só achei estranho. Exato. Vou dar play aqui. Depois fui conversar com ele para me desculpar e novamente ele foi extremamente agressivo, extremamente impaciente, extremamente desrespeitoso. Tinha um secador de cabelo, ele quebrou o secador de cabelo, novamente gritou aqui na minha cara. Como eu disse, o sobrinho dele presenciou esses berros, esses gritos por parte Graças a dele. Deus. Eu me senti Quê? O que você falou? Graças a Deus tínhamos uma testemunha. Então, se ele for testemunhar, ele vai comprovar que não teve nada disso. Puta que pariu, pelo amor de Deus, cara. E assim, nesses últimos tempos, olha que legal. A minha irmã mora com o meu sobrinho em casa. E eu tenho um grande amigo meu que veio dos Estados Unidos junto na excursão que nós fizemos do Mister Olímpia e estava hospedado em casa com uma mulher, que é o Stefan e a Bianca. Então, assim, na minha casa sempre haviam pessoas de convivência mútua para poder afirmar se existiu ou não esse clima hostil que ela está falando, se eu era ou não esse cara violento que ela está dizendo. Entendeu? Entendi. Então, Então, assim, tá até mais fácil, né, de comprovar. pelo amor de Deus, agora sim, eu quebrei o secador mesmo, cara. Eu tava louco, eu tava possesso de raiva, porque eu precisava descontar em alguma coisa, cara. Eu quebrei um secador. Foi isso que eu fiz, eu taquei o secador no cu. Entendi. Então pode Pode dar dar play? play. muito acuada, fiquei com muito medo. Eu estava com muito medo dessa vez dele me agredir fisicamente. Me tranquei no banheiro, estava muito alterado e felizmente foi embora do apartamento. E não me encontrei mais até o meu retorno para São Paulo para a gente resolver a situação. Pode parar um pouquinho aí. Então ele se ausentou. Ó, o que que é legal? Ela realmente foi, ela fez essa ceninha aí de querer se trancar, achando que ia ser violento com ela. E o que que é legal? Tinha mais duas pessoas em casa. Então a Steph e a Bianca já estavam em casa. E aí eu comecei a arrumar minha mala e me despedi deles. Eles estavam todos ali, inclusive o Steph me ajudou a levar a mala até o carro. Entendi. Entendeu? Tranquilo. Então, assim, ela fez um estardalhaço em cima de uma situação que nunca existiu. É ridículo eu ter que fazer um vídeo desse, mas graças a Deus você me deu essa oportunidade, Bergonande. Obrigado. Vamos lá. Do apartamento, eu fui para Goiânia, já estava decidida em me separar, fiquei, acredito que uma semana aqui, quando eu voltei, e a partir de então foi tudo movido com os advogados, então não foi nada amigável, parar, nada pode parar. respeitoso, fim do... Pode parar. Ela foi para Goiânia, né? Eu saí de casa, fui para casa da minha mãe. E foi o tempo ela levou para tomar ali a decisão dela e voltar. Quando ela voltou, eu já estava esperando em casa, chamei ela de canto e falei, ó, tá tudo decidido, estou saindo de casa, se você quiser ficar com a casa, você fica, se você não quiser ficar com a casa, a Bruna, que é minha advogada, vai entrar em contato com você, ela e o Caio, eles vão entrar em contato com você para ver quais são os seus direitos e o que você precisa para não ficar desamparada. Foi tudo acertado dentro da lei, ela assinou, ela recebe atualmente... Pera aí, você pode falar isso? Posso falar isso, ela recebe atualmente um salário de R$ 20.000 ao mês, são 30 parcelas de R$ 20.000, e É ela levou um 600 mil carro. reais. E ela levou um carro avaliado em R$ 200.000, mais uma blindagem de 100. E tem uns. Ela vai postar depois aqui, eu acho, uns negócios uma lista lá com as paradas. Sim, essa lista das paradas, pode até dar play aí para esclarecer, para deixar Um todo mundo relacionamento, claro. para quem acha que foi até constrangedor. Essa lista aí. Essa lista Duas foi poltronas, duas bandejas, um monte de negócio aqui.
Ela colocou as coisas que ela queria levar. E aí você foi lá e deu ok. Divisão de bens, eu fui e dei o ok. E, inclusive, ela levou muito mais do que isso. Entendi. Então você ficou com o apartamento entre 200 aspas porque você pagou metade dele para ela. Dividido em... Exato. Tudo documentado. São 30 parcelas de R$20 mil e um carro. Entendi. Deixa eu dar play. Quer que deixe ela falar aqui? Deixa, né? Pode deixar ela falar. Constrangedor eu expor isso aqui também, mas como ele está falando em verdades na rede por mais de uma vez, né, afirmou que levaram tudo, inclusive cartão de crédito, né, que são só dívidas, que ele ficou pobre, está pobre, tudo e tal. Dá pausa aí. Dá pausa aí. Agora eu vou falar com os caras que já se separaram. Ei, cara, e você que nunca se ferrou quando se separou na sua vida? Esse vídeo é pra você. Eu me ferrei, tá vendo? É isso que aconteceu comigo. Cara, eu não tenho o que dizer a não ser satirizar o que acontece. Sim, eu percebo nitidamente os vídeos, é brincadeira, tipo, pô, tô pobre, levou metade de tudo que eu tinha. Por quê? Porque realmente, cara, era uma comunhão ali, na verdade eu nunca fui casado, foi sempre uma união estável, né? Mas a justiça entende isso aí como comunhão parcial de bens. Durante esse período eu cresci financeiramente, e durante esse crescimento financeiramente é fato de que tudo metade ia ser dela. Eu sempre soube disso. Mas eu acabei confiando, achando que aquilo iria durar. Tanto é que eu resolvi fazer uma inseminação. Essa ideia ela também comprou, ela quis ter um filho seu, né? Por que ela quis ser um filho de um abusador? Quem tem que responder é ela, né? Eu que não sei. Por quê? Faço ideia. Entendeu? Então, assim, até onde Daqui a pouco eu tô falando assim, é perigoso ela falar que essa ideia foi sua e ela tava aceitando porque ela tava coagida. Eu não duvido nada disso acontecer. Só se for, cara. Eu enfiei uma faca no pescoço dela e falei, você vai ter um filho comigo. Só se for, porque não faz sentido algum isso. Sim. Continua. Tem a cláusula aqui do contrato, dos itens, item por item, que eu retirei do apartamento e compartilharei aqui com vocês, porque como prova de que não é isso que ele tá falando. Engraçado, né? Sabe o que é engraçado? Que eu percebi aqui agora. Ela tá colocando aqui um monte de coisinha, tipo taça, poltrona, mas ela não falou a parte da grana e do carro, né? Não. Essa parte ela não conta. Inclusive, o nosso acordo, eu demorarei 3 anos se ele cumprir, né, com as cláusulas. 30 meses. Que dá uns... São 36 ou 30 mesmo? Dá quase 3 anos. 30 meses. Entendi. 30 meses, quase 3 anos. E ela ainda foi irônica ainda. Se ele cumprir, até agora você deixou de pagar alguma coisa? Nunca. Sempre no dia certinho tá lá. Já está me dando dificuldade para isso. Demorarei 3 anos para receber o que é meu por direito. Então, eu não levei tudo. Como que eu vou tirar o escorpião do bolso? Não sobrou nada, tio. Não é possível. Não sobrou nada. Então vai no cartão de crédito parcelado. Que cartão? Levaram o cartão, tio. Meu Deus do Dá céu. pausa aí. Mano, tipo assim, é óbvio que tá zoando, pô. A do cartão é engraçada. Por quê? Porque, mais uma vez, eu satirizando. Durante a separação, eu nunca tive uma conta em conjunto com ela. Então, as nossas contas eram pagas através do cartão do papai aqui. Entendeu? Então, o que aconteceu? A bonita separou e levou o cartão junto com ela. E eu fiquei sem o cartão. O que eu tive que fazer? E depois os caras até me zoando nos vídeos, eu tive que levar dinheiro. Porque não dava tempo de chegar outro cartão no Natal. Depois do Natal, foi no Ano Novo, quando eu ia viajar. Eu ia já dia 27. Não, e outra, é óbvio que você tá brincando ali, cara. Exato. Então, assim, o que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Vou dar pra Traumatizado, ele não vai querer namorar também, velho. Não vai querer uma mulher, velho. Levaram o cartão, tio. Levaram o cartão, tio? Tô parecendo um velho, pagando tudo no dinheiro. Ó, Caso ele descumpra com as cláusulas do contrato, eu também
irei expor aqui para vocês acompanharem a conduta desse influencer. E por fim, eu quero somente agradecer. Aqui no final ela só agradeceu ao pessoal. Agradecer a ajuda do pessoal que está ao favor dela. É lógico, algumas pessoas vão achar que a versão dela é a versão que é a correta, entendeu? Mas isso é natural de acontecer, cara. Eu vou só falar uma opinião pessoal minha aqui rapidão, né? A gente tá num país, né? Até, digamos assim, no mundo ocidental, em que muitas vezes, cara, a própria palavra da mulher falou qualquer coisa, já é verdade. Vídeo caso, Exato. lembra o caso do Neymar? O caso do Neymar, se ele não tivesse gravação, cara, Ele tava porrado. eu só tô Ele falando tinha assim, eu não tô perdido. nem. Presta atenção no que eu não tô nem falando que ela tá mentindo. Eu não falei isso aqui hora nenhuma. Só estou falando assim. A partir do momento que a pessoa faz uma acusação, já se torna verdade, e a partir daí você tem que ficar se defendendo. Exato, ela poderia sim fazer um BO automaticamente quando terminou o relacionamento ou quando sofreu uma agressão, mas não. Ah, e detalhe, cara, mesmo com os olhos ardendo, ela tinha capacidade de ir ao shopping, eu tenho provas, tá? Para mostrar para você, gastar de 2 a 3 mil dólares por dia comprando roupa e bolsa. Mas com dinheiro seu, no caso, né? Tô falando assim. Óbvio, Quando eu né? tô falando assim, Óbvio. com dinheiro O seu, dinheiro no do sentido, casal. dinheiro seus, né? Porque vocês eram um Dinheiro do casal. Seria Mas o você dinheiro que do era o casal. cara que trazia grana pra dentro de casa. Mas quem era o provedor ali de tudo era eu. Sempre o dinheiro caía era na minha conta. Entendi, É só pedir o extrato da conta dela para ver a diferença. entendi. Não, mas você quer falar mais alguma coisa agora que você já foi falando de ponto a ponto do que ela falou? Não, eu acho que fica o recado, cara. Se vocês têm a intenção de um dia casar, façam um contrato pré-nupcial, onde vocês podem ali determinar o que vocês querem ou não dividir. Porque dessa forma você se protege de eventos como esse que ocorreram comigo. Entendi. É isso que você deve fazer. Então, Então, basicamente, só. essa é a minha maior lição desse relacionamento, irmão. A gente a gente tem duas opções, né? Ou a gente aprende com os nossos erros, ou a gente aprende com os erros dos outros. Exato. Outra coisa que você aprendeu com seus erros, né, Júlia, com relação até ao treinamento, né? Tanto é que o que você aplica nos seus atletas é tudo aquilo que você não teve ninguém para te falar. Exato. A vida é cheia de erros e acertos. Eu não vim aqui nesse vídeo para detonar a Bianca. Eu só vim aqui para me defender do que ela está falando. Eu acho péssimo quando você expõe principalmente a sua vida amorosa, a sua vida pessoal ao público. Então, assim, eu jamais viria aqui falar a Bianca fez isso, a Bianca fez aquilo. Não. Eu só quero me defender das acusações que ela está fazendo na minha pessoa. Aliás, isso já está sendo feito até de forma jurídica. Então, Eu lamento essa história toda. Eu tenho como comprovar tudo e vou agora na justiça atrás dos meus direitos, porque ela está tentando literalmente me caluniar e me difamar para as pessoas. Infelizmente, né, igual eu falo, não tem certeza que você não está num momento bacana para ter que fazer uma explicação dessa. Você falou em off aí uns problemas pessoais que você está tendo aí, né? Não quero falar, dar nem dica do que é aqui. Mas assim, espero de verdade, cara, que vocês se resolvam. Eu espero também que Deus toque o coração dela aí para ela, sei lá, né? Se isso realmente não é verdade, para ela parar com esse tipo de coisa e tal, e seguir a vida, né, cara? Afinal, o relacionamento também deu certo, né, Júlio? Enquanto vocês estavam juntos por alguns anos. Foi bom ali. Eu não vou ficar falando sobre o relacionamento. Acho que durou o que deveria durar. Eu tô falando assim, durou. Vocês foram felizes há algum tempo, senão não tinham ficado tanto tempo junto. Inclusive, vocês queriam até ter filhos, né? Sim, então, assim, deu errado, cara. Infelizmente, vida que segue. E você tá fazendo o seu acordo que ela assinou, ela é adulta, ela assinou. E se o pai dela é advogado, com certeza o pai dela deve ter dado uma olhada no contrato. Então, ou seja, o próprio pai dela deve ter falado, não, o contrato tá certo, tá justo. E assim... Tá tudo acertado. E enquanto você não atrasar um centavo do que tá combinado, tá combinado. Mesmo que fosse R$100 por mês. A pessoa assinou... É isso, trato é trato, não tem como, você tem que cumprir ali com a palavra. Não, beleza, entendeu? então. Então,
É loucura o que está acontecendo, mas graças a Deus você me cedeu espaço para esclarecer. Espero que todos vocês entendam, e peço novamente desculpa pelo ocorrido, porque é desastroso ter que fazer um vídeo como esse para me explicar sobre algo que eu jamais na minha vida iria fazer com nenhuma mulher. Segundo o Balestrin, tudo isso já está sendo julgado e está no caminho para acabar, mas até o momento são essas informações que temos. O que você achou disso? Comenta aqui embaixo pra gente saber. O vídeo vai ficando por aqui e até mais.